Senhor, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Tia Aline, me congrego na Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão. Hoje nós vamos aprender mais uma história da Bíblia Sagrada, da série Servindo a Deus com Alegria. Estamos na revista de juniores, lição número 10, mas eu quero dizer que esta aula é uma aula mista. O que é mista, tia? É uma aula que todas as crianças de todas as idades vão poder assistir, vão poder participar, vão poder escutar, porque a Bíblia ela se renova. A Bíblia diz que aquele que não tiver o coração igual de uma criança não entrará no reino de Deus. Então, criança de 0 até 100 anos pode assistir, que eu vou usar uma metodologia bem dinâmica, bem ilustrativa, para que todo mundo possa assistir. Amém? Mas antes, eu quero pedir que você, junto comigo, nós venhamos fazer uma oração. Vamos falar com o Papai do Céu para que Deus ele venha tomar o primeiro lugar, para que o Espírito Santo de Deus venha tomar o primeiro lugar nesta aula. Amém? Então tá, no 3 você vai fechar os seus olhinhos junto comigo e junto com a minha bonequinha Rebeca. Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. E você vai repetir tudinho comigo. Juntando a mãozinha também. Papai do céu, é no nome de Jesus que nós entramos na sua santa amada presença. Para te pedir um abraço de perdão, se nós pecamos, no agir, no falar ou no pensar. Papai do céu, queremos convidar o teu Espírito Santo, Senhor, para falar conosco nesta aula, em tudo que vamos fazer, Senhor. Que o Senhor venha limpar toda a sujeirinha da nossa mente, do nosso coração. Tira daqui tudo que não te agrada, tira de nós tudo que não te agrada. Perdoa todas as nossas falhas, Senhor. Que nós venhamos diminuir, o Senhor crescer. E que teu Espírito Santo, Deus, venha falar a cada coração, a cada um de nós e nos dar sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Diga amém, você também. Então, crianças, como eu estava falando, né? Nós estamos na nossa EBD online, né? E nós vamos também louvar. Vamos louvar o nome do Senhor? Quero convidar você para a gente louvar um hino bem bonito. Mas antes, eu quero pedir também que você se inscreva no nosso canal, que você deixe seu like, que você ative o sininho. Pra quê, tia, que eu tenho que fazer tudo isso? Para que outras crianças, e também você tem que se inscrever e compartilhar, para que outras crianças também sejam alcançadas por essa EBD, porque tem muita criança que não está assistindo às aulas, não está podendo ir na igreja, porque tem alguma pessoa em casa que é grupo de risco. Também as crianças estão se protegendo nesse momento, porque nós estamos numa pandemia. Então, o Senhor Jesus, Ele preparou esses momentos para que eu aqui na minha casa e você aí na sua casa pudéssemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. E se você se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar o seu like e ativar o sininho, você também vai estar nos ajudando a que o nosso canal venha crescer e o YouTube entenda que esse canal ele tem conteúdo e aí mais pessoas vão ser alcançadas, porque o nosso objetivo é levar a palavra de Deus a toda criatura, como diz na palavra de Deus. Amém? Então tá bom. Muito obrigada, desde já. E agora nós vamos louvar um hino que tem muito a ver com essa nossa aula de hoje. Espero que você também me ajude aí nesse louvor. Amém?
Tem que ser bem bonito, tá bom? Vou convidar aqui minha bonequinha para me ajudar. Amém? Vamos lá. Só vai ficar bonito se você levantar aí desse sofá, dessa cadeira e me ajudar. Vamos lá. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. E a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Não irá, não irá. Diminuirá. Diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Aê! Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ler a Bíblia e fazer a oração para poder crescer. Crescer como, tia? Crescer na presença do Senhor. Amém? Então tá, agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Só um instantinho que saiu aqui. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Vamos já começar. Vamos esperar aqui o computador. Em nome de Jesus. Aê! Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora, depois que nós já oramos, depois que nós já louvamos, nós vamos falar agora sobre a nossa oferta. Você está aguardando a ofertinha da casa do Senhor? Você fez a latinha que eu falei na semana passada? Então tá, essa latinha aqui quem fez foi minha amiga Darislene. Beijo, Darislene. Então, olha, aí você coloca aqui e leva para casa de Deus para entregar para o tesoureiro, para o pastor ou para a tia da salinha. Amém? A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E a oferta do Senhor é para ajudar na casa de Deus. Amém? Então, agora nós vamos falar sobre o título da lição. E o título da nossa lição é Felizes os que são perseguidos. Título da nossa lição, quem é que sabe? Vamos ver? No 3, 1, 2, 3. Todo mundo junto. Felizes os que são perseguidos.
está no livro de Lucas, capítulo 6, do 22 até o 23. E também em Atos, capítulo 12, do versículo 1 até o 19. Amém? Então agora nós vamos para o nosso memorizando. O que é memorizando? Guardando na memória. Que diz assim: felizes as pessoas que sofrem perseguições, que fazerem a vontade de Deus, para o reino do céu é delas. Ou seja, as pessoas que sofrem perseguições são felizes, as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, porque o reino do céu será delas. Está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Amém? Crianças, esse versículo, ele quer dizer o seguinte, que algumas pessoas não ficam satisfeitas quando fazemos a vontade do Senhor. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, e por isso nos perseguem, né? Zomba, quando vamos à igreja, nos ofende, no colégio, falam mentiras ao nosso respeito. No entanto, nós devemos orar por elas, por essas pessoas, né? Nós devemos orar para que se convertam a Jesus. Olha, então, hoje eu trouxe aqui uma maleta de, olha só, uma maleta de medicação, ou seja, uma maleta de remédio. Tia, para que essa maleta de remédio? Essa maleta aqui de remédio é o nosso kit médico, certo? Vou colocar aqui. É o nosso kit médico da vida espiritual. Kit médico da vida espiritual. Como assim? Nós que somos servos de Deus sofremos muitas perseguições. Você que é criança, às vezes algum amiguinho na escola zomba de você porque você é crente, porque você segue ao Senhor Jesus, porque você vai para a igreja. Então, quando nos sentimos ameaçados ou perseguidos, ou temos algum problema e pensamos em desistir, aí nós devemos, acionar nosso kit médico. Kit médico espiritual. Você vai já entender. No nosso kit médico espiritual, nós temos, esse aqui é o comprimido do amor. Comprimido do amor. Nós devemos tomar todos os dias, como está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Lá em 1 Coríntios você vai encontrar, comprimido do amor. Tome todos os dias. E também nós devemos nós devemos usar também, a pomada da graça. Tia, a pomada da graça, devemos ter graça para enfrentar as dificuldades do dia a dia e saber, e nós temos a indicação do Espírito Santo para estar usando essa pomada da graça. E também, crianças, olha só, nós devemos usar a injeção. Tia, mas eu tenho medo de injeção. Não, nós não temos que ter medo dessa injeção, porque essa injeção, é uma injeção espiritual, é a injeção, do ânimo. Às vezes não tem, quando você fica tristinho, com vontade de não fazer nada, às vezes até querer desistir,
Mas aí você tem que tomar a injeção do ânimo. Quem nos dá essa injeção do ânimo é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a caminhar e não deixa a gente desistir. Toda vez que você sentir tristinho, você dobra o seu joelho, vai lá falar com o Papai do Céu e o Espírito Santo de Deus vai lhe dar a injeção do ânimo e você vai ficar muito alegre, muito feliz e muito animado. E também, crianças, olha só, você sabe o que é isso? Nós devemos tomar o xarope da fé. Essa aqui é prescrita também pelo Espírito Santo, o xarope da fé, certo? Com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Toda vez que você se sentir fraquinho, com medo, você toma esse xarope, você fica forte, confiante e feliz, certo? Também nós devemos tomar, sabe o que é isso aqui, ó? É a vitamina OBJ. O de oração, B de Bíblia e J de jejum. Toda vez que você se sentir fraquinho, você toma essa vitamina, certo? E outra coisa também, crianças, tem o gel da coragem. Toda vez que você se sentir desencorajado, tome também o gel da coragem. Quer dizer, tomar não, passa. Aí você vai se sentir bastante, ó, corajoso. Agora, né, que a gente tem que usar álcool em gel. Não tenha medo de se alguém da sua família pegou essa doença. E também se você precisar ir a algum lugar, passe o gel da coragem, que você não vai ser atingido por essa doença. Então, crianças, esse foi o nosso kit médico da vida espiritual. Amém? Então, agora, isso foi só uma ilustração falando a respeito de nós termos fé e coragem. E nós podemos sempre, quando nos sentirmos inseguros, ir para o nosso kit médico da vida espiritual. Você viu que a música diz assim: se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração. Perninha dela, cara. Se quiser crescer. Para nós crescermos espiritualmente, nós devemos tomar a vitamina da oração, da Bíblia e também do jejum. Procurando sempre ler a Bíblia, sempre jejuando e fazendo a oração para poder crescer. Amém? Então é isso, meus amores. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos para a nossa história bíblica. Quem quer conhecer a história de hoje? Hoje a história é muito legal. Então, vamos lá. Desde a fundação da igreja, por intermédio dos primeiros discípulos de Jesus, muitos ouviram o evangelho da graça, tornando-se cristão. Por outro lado, isso despertava ódio daqueles que não queriam ver o nome de Jesus, nem ouvir o nome de Jesus anunciado. Neste tempo, os cristãos, eles se reuniam com Jesus, e Jesus, ele contava muitas histórias. Então, os discípulos de Jesus, eles foram muito perseguidos, insultados. Então, a Bíblia diz, né, no início da nossa, o texto bíblico diz que as pessoas, elas eram felizes, vamos lembrar aqui, ó, felizes as pessoas que sofrem perseguições, porque que fazem a vontade de Deus, para o reino do céu será delas. Isso quer dizer que felizes são as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus,
pois o reino do céu é delas. Então é isso. Aí então Jesus, ele falava no monte. E os discípulos dele foram perseguidos naquela época. Então, criança, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais se uniam em oração. Então, e mesmo em meio à perseguição, a igreja de Jesus continuava recebendo novos irmãos. Pedro e os demais discípulos de Jesus, eles pregavam incansavelmente a palavra de Deus, levavam o evangelho da salvação. E isso irritava muito os reis daquela época. Naquela época era o rei Herodes. Então o rei Herodes ficou muito irritado, sabendo que Pedro, naquele período, desculpa, criança, naquele período Pedro, ele era o discípulo que era o líder de todos os outros discípulos daquela época. Então, sabendo disso, sabendo que ele estava ali liderando aqueles discípulos, que eles iam pegar o evangelho, então ele arquitetou um plano para prender o Pedro e levar para a prisão. Então, crianças, o rei Herodes colocou Pedro dentro de uma prisão. E ele mandou, então, que os soldados, olha só, criança, ele falou que os soldados, que era para prender ele com correntes, que não era para ele sair dali por nada. Olha só a prisãozinha dele. Então, olha só aqui. E ali eles ficavam, e era para ficar ali 24 horas. E era para colocar corrente em Pedro. Então Pedro ficou lá, todo acorrentado, por amor ao evangelho de Cristo. Mas ele não ficou intimidado, não. Ele ficou lá, todo acorrentado, preso. Mas, crianças, quando ele estava dormindo, numa noite, aí Pedro viu uma claridade muito grande, crianças. Sabe o que era? Olha só. Chegando lá na cela dele, olha só. E aquela claridade muito grande. Era o quê? Era o anjo do Senhor, que foi visitar Pedro lá na cela, lá no cárcere. E o anjo do Senhor, então, crianças, olha só, falou para Pedro: Pedro, vem para fora. Então, crianças, Pedro foi junto com o anjo, passou ali por aqueles soldados, e os soldados nem se deram conta. E Pedro foi juntamente com o anjo. Olha só o anjo. E olha só Pedro. Pedro foi acompanhando o anjo. Então, crianças, naquele momento, nem o carcereiro, nem os policiais, né, os soldados deram conta. A porta do cárcere, a porta da prisão abriu e ninguém nem percebeu. Então, crianças, aconteceu um grande milagre, Deus, olha só que maravilha, Deus mandou um anjo visitar Pedro e tirar Pedro daquela prisão. Nosso Deus é tremendo, crianças, aleluia! E assim que é o nosso Deus. Quando você se sentir preso, quando você se sentir algemado pelo pecado ou por alguma coisa que aprisiona você, se você estiver firme na palavra de Deus, se você estiver firme com o Senhor, Ele vai mandar um anjo, assim como Ele fez com
Pedro para lhe ajudar. E quando Pedro olhou para trás, ele não viu mais o anjo. Quando ele percebeu, ele não viu mais o anjo. E ele ficou muito feliz, porque ele viu como Deus fez um milagre na vida dele. Deus fez um impossível na vida de Pedro. E aí, sabe o que ele fez? Ele foi correndo lá onde os irmãos estavam, porque Pedro ficou preso, mas os irmãos não se intimidaram. Os irmãos, amigos de Pedro, os outros discípulos, eles foram para a igreja orar, e quanto mais eles oravam, aí aconteceu esse milagre. Deus enviou um anjo para salvar Pedro, para tirar Pedro da prisão. E na véspera da Páscoa, o anjo foi e visitou Pedro e tirou Pedro daquela prisão horrível. Então, crianças, olha só o poder da oração. Por isso que diz, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer espiritualmente. Porque quando você lê sua Bíblia, você pega assim a Bíblia, ó, você pega a sua Bíblia, você abre e você lê. A Bíblia, ela fechada, ela é um livro na estante, mas ela aberta, ela tem um poder tremendo quando você abre sua Bíblia. E você começa a ler, é o próprio Espírito Santo de Deus falando com você. E aqueles irmãos estavam ali orando, pedindo a Deus, pedindo para o Senhor que libertasse Pedro. Então, crianças, a oração, ela tem poder. Então, Deus escutou a oração daqueles irmãos e tirou Pedro da prisão. Isso não é maravilhoso? Então, aí Pedro foi correndo. Quando Pedro chegou lá na casa, onde os irmãos estavam orando por ele, Pedro bateu na porta. E aí, foi uma irmã lá e ele... Quem é? É Pedro. E a irmã foi correndo mais que rapidamente avisar os irmãos que Pedro estava na porta, crianças. E ela não acreditou e eles também não acreditaram. Mas quando eles olharam Pedro, eles ficaram maravilhados. Então todo mundo se reuniu e Pedro começou a contar para eles o que aconteceu, o que o anjo fez com ele. Isso não é maravilhoso, crianças? Então todos puderam louvar, glorificar o milagre que Deus tinha feito na vida de Pedro. E também, crianças, Deus pode fazer um milagre na sua vida também. Se você estiver em pecado, se você aceitar o Senhor Jesus, Deus pode fazer um grande milagre na sua vida, na vida da sua família. Mas, para isso, você tem que pedir para o Senhor, primeiramente, libertar você do pecado, das algemas do pecado, que são... O pecado aprisiona as pessoas, o pecado impede que as pessoas vejam o poder de Deus. E o pecado, ele tem uma consequência terrível, ele nos impede de chegar até Deus. O pecado é como se fosse um abismo entre nós e Deus. Mas Deus, ele teve um plano maravilhoso. Ele enviou o Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que eu e você não fôssemos mortos pelo pecado, porque o homem que morre no pecado, ele tem uma morte eterna. Mas quando você convida Jesus para morar dentro do seu coração, é como se Jesus fosse uma ponte entre nós e Deus. Você passa pela ponte que é o Senhor Jesus e você tem acesso a Deus e você vai ter a vida eterna, criança. Então, Jesus, ele veio como um bebê, mas ele morreu numa cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, derramou o seu sangue, mas o Senhor Jesus não ficou morto, não. No terceiro dia, e ele não merecia morrer pela cruz. O Senhor Jesus morreu pela cruz porque foi o plano perfeito de Deus por amor a mim e por amor a todos vocês. Mas ele não ficou morto. No terceiro dia, o que aconteceu, crianças? Ele ressuscitou. E onde está hoje o Senhor Jesus? Ele está morto? Não.
Hoje o Senhor Jesus está no céu de glória. Vamos orar? Você quer convidar o Senhor Jesus para morar dentro do seu coração, perdoar seus pecados, escrever seu nome no livro da vida? E assim, se você nunca aceitou o Senhor Jesus, você vai fazer essa primeira oração comigo. E a segunda oração vai ser para você que já aceitou o Senhor Jesus, que já conhece Jesus, mas que você pecou, que você desobedeceu a mamãe, desobedeceu o papai, assistiu coisa proibida na internet, que não vem de Deus. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nem tudo eu posso estar assistindo, nem tudo eu posso estar acessando. Às vezes você passa o dia todinho nos videogames, nem pega na sua Bíblia, ou então no celular, no tablet. Não pode. Você tem que ler a Bíblia e fazer a oração para poder crescer espiritualmente. Amém, meus amores? No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Papai do céu, repita comigo e faça essa oração junto comigo. Papai do céu, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que sou pecador, mas quero te convidar para o Senhor vir morar dentro do meu coração. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, tira toda a sujeirinha do meu coração. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz pelos meus pecados e hoje o Senhor vive no céu. Mas eu te convido, Senhor, me perdoa meus pecados e vem morar no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Diga amém você também. Agora vamos orar, você pedindo perdão a Deus. Papai do céu, quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Por favor, Papai do céu, tira toda a sujeirinha do meu coração. Me perdoa, não vou mais pecar contra ti, Papai do céu. Me ajuda eu tomar todas as vitaminas, todo o kit médico da nossa vida espiritual, para que eu venha ter forças para orar, obedecer, receber todas as vitaminas que o Senhor tem, Senhor. Jejuar e me separar para ti, louvando e engrandecendo o teu nome, também falando do teu amor para as outras pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, nos cobre com o teu sangue tudo, em todas as áreas de nossas vidas, meu Deus, que o Senhor venha nos livrar e nos guardar de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, lança por terra toda a retaliação do inferno contra nós. Amém. Diga amém você também. Agora eu quero saber se você prestou atenção. Agora é a hora da nossa perguntinha. Eu quero ver se você prestou atenção. Vamos lá. Agora eu vou perguntar para você. O que o anjo fez para que Pedro fosse liberto da prisão? Tchan, 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 tchan. Vamos lá? 1, 2, 3. Isso mesmo. O anjo libertou Pedro sem que os guardas percebessem. Muito bem. Agora vamos para outra perguntinha. O que fez Pedro quando se deu conta do milagre de ser liberto pelo anjo? Você sabe? A paz do Senhor, meus amores. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a tia Aline, me congrego na Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão. Hoje nós vamos aprender mais uma história da Bíblia Sagrada, da série Servindo a Deus com Alegria. Estamos na revista de juniores, lição número 10, mas eu quero dizer que esta aula é uma aula mista. O que é mista, tia? É uma aula que todas as crianças de todas as idades vão poder assistir, vão poder participar, vão poder escutar, porque a Bíblia ela se renova. A Bíblia diz que aquele que não tiver o coração igual de uma criança não entrará no reino de Deus. Então, criança de 0 até 100 anos pode assistir, que eu vou usar uma metodologia bem dinâmica, bem ilustrativa, para que todo mundo possa assistir. Amém? Mas antes, eu quero pedir que você, junto comigo,
nós venhamos fazer uma oração. Vamos falar com o Papai do Céu para que Deus ele venha tomar o primeiro lugar, para que o Espírito Santo de Deus venha tomar o primeiro lugar nesta aula. Amém? Então tá, no 3 você vai fechar os seus olhinhos junto comigo e junto com a minha bonequinha Rebeca. Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. E você vai repetir tudinho comigo, juntando a mãozinha também. Papai do céu, é no nome de Jesus que nós entramos na sua santa amada presença, para te pedir um abraço de perdão se nós pecamos no agir, no falar ou no pensar. Papai do céu, queremos convidar o teu Espírito Santo, Senhor, para falar conosco nesta aula, em tudo que vamos fazer, Senhor. Que o Senhor venha limpar toda a sujeirinha da nossa mente, do nosso coração. Tira daqui tudo que não te agrada, tira de nós tudo que não te agrada. Perdoa todas as nossas falhas, Senhor. Que nós venhamos diminuir, o Senhor crescer. E que teu Espírito Santo, Deus, venha falar a cada coração, a cada um de nós e nos dar sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Diga amém, você também. Então, crianças, como eu estava falando, né? Nós estamos na nossa EBD online, né? E nós vamos também louvar. Vamos louvar o nome do Senhor? Quero convidar você para a gente louvar um hino bem bonito. Mas antes, eu quero pedir também que você se inscreva no nosso canal, que você deixe seu like, que você ative o sininho. Pra quê, tia, que eu tenho que fazer tudo isso? Para que outras crianças, e também você tem que se inscrever e compartilhar, para que outras crianças também sejam alcançadas por essa EBD, porque tem muita criança que não está assistindo às aulas, não está podendo ir na igreja, porque tem alguma pessoa em casa que é grupo de risco. Também as crianças estão se protegendo nesse momento, porque nós estamos numa pandemia. Então, o Senhor Jesus, Ele preparou esses momentos para que eu aqui na minha casa e você aí na sua casa pudéssemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. E se você se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar o seu like e ativar o sininho, você também vai estar nos ajudando a que o nosso canal venha crescer e o YouTube entenda que esse canal ele tem conteúdo e aí mais pessoas vão ser alcançadas, porque o nosso objetivo é levar a palavra de Deus a toda criatura, como diz na palavra de Deus. Amém? Então tá bom. Muito obrigada, desde já. E agora nós vamos louvar um hino que tem muito a ver com essa nossa aula de hoje. Espero que você também me ajude aí nesse louvor. Amém? Tem que ser bem bonito, tá bom? Vou convidar aqui minha bonequinha para me ajudar. Amém? Vamos lá. Só vai ficar bonito se você levantar aí desse sofá, dessa cadeira e me ajudar. Vamos lá. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. E a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Não irá, não irá. Diminuirá. Diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá.
do Senhor. Você tem que ler a Bíblia e fazer a oração para poder crescer. Crescer como, tia? Crescer na presença do Senhor. Amém? Então tá, agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Só um instantinho que saiu aqui. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Vamos já começar. Vamos esperar aqui o computador. Em nome de Jesus. Aê! Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora, depois que nós já oramos, depois que nós já louvamos, nós vamos falar agora sobre a nossa oferta. Você está guardando a ofertinha da casa do Senhor? Você fez a latinha que eu falei na semana passada? Então tá, essa latinha aqui quem fez foi minha amiga Derislene. Beijo, Derislene. Então, olha, aí você coloca aqui e leva para casa de Deus para entregar para o tesoureiro, para o pastor ou para a tia da salinha. Amém? A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E a oferta do Senhor é para ajudar na casa de Deus. Amém? Então, agora nós vamos falar sobre o título da lição. E o título da nossa lição é Felizes os que são perseguidos. Título da nossa lição, quem é que sabe? Vamos ver? No 3, 1, 2, 3. Todo mundo junto. Felizes os que são perseguidos. Está no livro de Lucas, capítulo 6, do 22 até o 23. E também em Atos, capítulo 12, do versículo 1 até o 19. Amém? Então, agora nós vamos para o nosso memorizando. O que é memorizando? Guardando na memória. Que diz assim: felizes as pessoas que sofrem perseguições, que fazerem a vontade de Deus, para o reino do céu é delas. Ou seja, as pessoas que sofrem perseguições são felizes, as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, porque o reino do céu será delas. Está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Amém? Crianças, esse versículo, ele quer dizer o seguinte, que algumas pessoas não ficam satisfeitas quando fazemos a vontade do Senhor. Então, quando a gente faz a vontade de Deus e por isso nos perseguem, né? Zomba, quando vamos à igreja, nos ofende, no colégio, falam mentiras ao nosso respeito. No entanto, nós devemos orar por elas, por essas pessoas, né? Nós devemos orar para que se convertam a Jesus. Olha, então, hoje eu trouxe aqui uma maleta de, olha só, uma maleta de medicação, ou seja, uma maleta de remédio. Tia, para que essa maleta de remédio? Essa maleta aqui de remédio é o nosso kit médico
certo? Vou colocar aqui, é o nosso kit médico da vida espiritual. Kit médico da vida espiritual. Como assim? Nós que somos servos de Deus sofremos muitas perseguições. Você que é criança, às vezes algum amiguinho na escola zomba de você porque você é crente, porque você segue ao Senhor Jesus, porque você vai para a igreja. Então, quando nos sentimos ameaçados ou perseguidos, ou temos algum problema e pensamos em desistir, aí nós devemos, acionar nosso kit médico. Kit médico espiritual. Você vai já entender. No nosso kit médico espiritual, nós temos, esse aqui é o comprimido do amor. Comprimido do amor. Nele nós devemos tomar todos os dias. Como está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, lá em 1 Coríntios, você vai encontrar, comprimido do amor. Tome todos os dias. E também nós devemos nós devemos usar também, a pomada da graça. A pomada da graça, devemos ter graça para enfrentar as dificuldades do dia a dia e saber, e nós temos a indicação do Espírito Santo para estar usando essa pomada da graça. E também, crianças, olha só, nós devemos usar a injeção. Tia, mas eu tenho medo de injeção. Não, nós não temos que ter medo dessa injeção, porque essa injeção, é uma injeção espiritual. É a injeção, do ânimo. Às vezes não tem quando você fica tristinho, com vontade de não fazer nada, às vezes até querer desistir, mas aí você tem que tomar a injeção do ânimo. Quem nos dá essa injeção do ânimo é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a caminhar e não deixa a gente desistir. Toda vez que você sentir tristinho, você dobra o seu joelho, vai lá falar com o Papai do Céu e o Espírito Santo de Deus vai lhe dar a injeção do ânimo e você vai ficar muito alegre, muito feliz e muito animado. E também, crianças, olha só, você sabe o que é isso? Nós devemos tomar o xarope da fé. Essa aqui é prescrita também pelo Espírito Santo, o xarope da fé, certo? Com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Toda vez que você se sentir fraquinho, com medo, você toma esse xarope, você fica forte, confiante e feliz, certo? Também nós devemos tomar, sabe o que é isso aqui, É a vitamina OBJ. O de oração, B de Bíblia e J de jejum. Toda vez que você se sentir fraquinho, você toma essa vitamina, certo? E outra coisa também, crianças, tem o gel da coragem. Toda vez que você se sentir desencorajado, tome também o gel da coragem. Quer dizer, tomar não, passa. Aí você vai se sentir bastante, corajoso. Agora, né, que a gente tem que usar álcool em gel. Não tenha medo de se alguém da sua família pegou essa doença. E também se você precisar ir a algum lugar, passe o gel da coragem, que você não vai ser atingido por essa doença. Então, crianças, esse foi o nosso kit médico da vida espiritual. Amém? Então, agora, isso foi só uma ilustração
falando a respeito de nós termos fé e coragem. E nós podemos sempre, quando nos sentirmos inseguros, ir para o nosso kit médico da vida espiritual. Você viu que a música diz assim: se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração. Perninha dela, cara. Se quiser crescer. Para nós crescermos espiritualmente, nós devemos tomar a vitamina da oração, da Bíblia e também do jejum. Procurando sempre ler a Bíblia, sempre jejuando e fazendo a oração para poder crescer. Amém? Então é isso, meus amores. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos para a nossa história bíblica. Quem quer conhecer a história de hoje? Hoje a história é muito legal. Então, vamos lá. Desde a fundação da igreja, por intermédio dos primeiros discípulos de Jesus, muitos ouviram o evangelho da graça, tornando-se cristão. Por outro lado, isso despertava ódio daqueles que não queriam ver o nome de Jesus, nem ouvir o nome de Jesus anunciado. Neste tempo, os cristãos, eles se reuniam com Jesus, e Jesus, ele contava muitas histórias. Então, os discípulos de Jesus, eles foram muito perseguidos, insultados. Então, a Bíblia diz, né, no início da nossa... o texto bíblico diz que as pessoas, elas eram felizes, vamos lembrar aqui, ó, felizes as pessoas que sofrem perseguições, porque que fazem a vontade de Deus, para o reino do céu será delas. Isso quer dizer que felizes são as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Então é isso. Então Jesus, ele falava no monte. E os discípulos dele foram perseguidos naquela época. Então, criança, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais se uniam em oração. Então, e mesmo em meio à perseguição, a igreja de Jesus continuava recebendo novos irmãos. Pedro e os demais discípulos de Jesus, eles pregavam incansavelmente a palavra de Deus, levavam o evangelho da salvação. E isso irritava muito os reis daquela época. Naquela época era o rei Herodes. Então o rei Herodes ficou muito irritado, sabendo que Pedro, naquele período, desculpa, criança, naquele período Pedro, ele era o discípulo que era o líder de todos os outros discípulos daquela época. Então, sabendo disso, sabendo que ele estava ali liderando aqueles discípulos, que eles iam pregar o evangelho, então ele arquitetou um plano para prender o Pedro e levar para a prisão. Então, crianças, o rei Herodes colocou Pedro dentro de uma prisão. E ele mandou, então, que os soldados, olha só, criança, ele falou que os soldados, que era para prender ele com correntes, que não era para ele sair dali por nada. Olha só a prisãozinha dele. Então, olha só aqui. E ali eles ficavam, e era para ficar ali 24 horas. E era para colocar corrente em Pedro. Então Pedro ficou lá, todo acorrentado, por amor ao evangelho de Cristo. Mas ele não ficou intimidado, não. Ele ficou lá, todo acorrentado, preso.
Mas, crianças, quando ele estava dormindo, numa noite, aí Pedro viu uma claridade muito grande, crianças. Sabe o que era? Olha só. Chegando lá na cela dele, olha só. E aquela claridade muito grande. Era o quê? Era o anjo do Senhor, que foi visitar Pedro lá na cela, lá no cárcere. E o anjo do Senhor, então, crianças, olha só, falou para Pedro: Pedro, vem para fora. Então, crianças, Pedro foi junto com o anjo, passou ali por aqueles soldados, e os soldados nem se deram conta. E Pedro foi juntamente com o anjo. Olha só o anjo e olha só Pedro. Pedro foi acompanhando o anjo. Então, crianças, naquele momento, nem o carcereiro, nem os policiais, né, os soldados deram conta. A porta do cárcere, a porta da prisão abriu e ninguém nem percebeu. Então, crianças, aconteceu um grande milagre, um grande milagre. Deus, olha só que maravilha, Deus mandou um anjo visitar Pedro e tirar Pedro daquela prisão. Nosso Deus é tremendo, crianças, aleluia, Halamaxalaia. E assim que é o nosso Deus. Quando você se sentir preso, quando você se sentir algemado pelo pecado ou por alguma coisa que aprisiona você, se você estiver firme na palavra de Deus, se você estiver firme com o Senhor, Ele vai mandar um anjo, assim como Ele fez com Pedro, para lhe ajudar. E quando Pedro olhou para trás, ele não viu mais o anjo. Quando ele percebeu, ele não viu mais o anjo. E ele ficou muito feliz, porque ele viu como Deus fez um milagre na vida dele. Deus fez um impossível na vida de Pedro. E aí, sabe o que ele fez? Ele foi correndo lá onde os irmãos estavam, porque Pedro ficou preso, mas os irmãos não se intimidaram. Os irmãos, amigos de Pedro, os outros discípulos, eles foram para a igreja orar, e quanto mais eles oravam, aí aconteceu esse milagre. Deus enviou um anjo para salvar Pedro, para tirar Pedro da prisão. E na véspera da Páscoa, o anjo foi e visitou Pedro e tirou Pedro daquela prisão horrível. Então, crianças, olha só o poder da oração. Por isso que diz, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer espiritualmente. Porque quando você lê sua Bíblia, você pega assim a Bíblia, ó, você pega a sua Bíblia, você abre e você lê. A Bíblia, ela fechada, ela é um livro na estante, mas ela aberta, ela tem um poder tremendo quando você abre sua Bíblia. E você começa a ler, é o próprio Espírito Santo de Deus falando com você. E aqueles irmãos estavam ali orando, pedindo a Deus, pedindo para o Senhor que libertasse Pedro. Então, crianças, a oração, ela tem poder. Então, Deus escutou a oração daqueles irmãos e tirou Pedro da prisão. Isso não é maravilhoso? Então, aí Pedro foi correndo. Quando Pedro chegou lá na casa onde os irmãos estavam orando por ele, Pedro bateu na porta. E aí foi uma irmã lá e ele... Quem é? É Pedro. E a irmã foi correndo mais que rapidamente avisar os irmãos que Pedro estava na porta, crianças. E ela não acreditou e eles também não acreditaram.
Mas quando eles olharam Pedro, eles ficaram maravilhados. Então todo mundo se reuniu e Pedro começou a contar para eles o que aconteceu, o que o anjo fez com ele. Isso não é maravilhoso, crianças? Então todos puderam louvar, glorificar o milagre que Deus tinha feito na vida de Pedro. E também, crianças, Deus pode fazer um milagre na sua vida também. Se você estiver em pecado, se você aceitar o Senhor Jesus, Deus pode fazer um grande milagre na sua vida, na vida da sua família. Mas, para isso, você tem que pedir para o Senhor, primeiramente, libertar você do pecado, das algemas do pecado, que são... O pecado aprisiona as pessoas, o pecado impede que as pessoas vejam o poder de Deus. E o pecado, ele tem uma consequência terrível, ele nos impede de chegar até Deus. O pecado é como se fosse um abismo entre nós e Deus. Mas Deus, ele teve um plano maravilhoso. Ele enviou o Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que eu e você não fôssemos mortos pelo pecado, porque o homem que morre no pecado, ele tem uma morte eterna. Mas quando você convida Jesus para morar dentro do seu coração, é como se Jesus fosse uma ponte entre nós e Deus. Você passa pela ponte que é o Senhor Jesus e você tem acesso a Deus e você vai ter a vida eterna, criança. Então, Jesus, ele veio como um bebê, mas ele morreu numa cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, derramou o seu sangue, mas o Senhor Jesus não ficou morto não. No terceiro dia, e ele não merecia morrer pela cruz, o Senhor Jesus morreu pela cruz porque foi o plano perfeito de Deus por amor a mim e por amor a todos vocês, mas ele não ficou morto. No terceiro dia, o que aconteceu, crianças? Ele ressuscitou. E onde está hoje o Senhor Jesus? Ele está morto? Não. Hoje o Senhor Jesus está no céu de glória. Vamos orar? Você quer convidar o Senhor Jesus para morar dentro do seu coração, perdoar seus pecados, escrever seu nome no livro da vida? E assim, se você nunca aceitou o Senhor Jesus, você vai fazer essa primeira oração comigo. E a segunda oração vai ser para você que já aceitou o Senhor Jesus, que já conhece Jesus, mas que você pecou, que você desobedeceu a mamãe, desobedeceu o papai, assistiu coisa proibida na internet, que não vem de Deus. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nem tudo eu posso estar assistindo, nem tudo eu posso estar acessando. Às vezes você passa o dia todinho nos videogames, nem pega na sua Bíblia, ou então no celular, no tablet. Não pode. Você tem que ler a Bíblia e fazer a oração para poder crescer espiritualmente. Amém, meus amores? Do 3, vamos lá. 1, 2, 3. Papai do céu, repita comigo e faça a oração junto comigo. Papai do céu, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que sou pecador, mas quero te convidar para o Senhor vir morar dentro do meu coração. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, tira toda a sujeirinha do meu coração. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz pelos meus pecados e hoje o Senhor vive no céu. Mas eu te convido, Senhor, me perdoa meus pecados e vem morar no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Diga amém você também. Agora vamos orar, você pedindo perdão a Deus. Papai do céu, quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Por favor, Papai do céu, tira toda a sujeirinha do meu coração. Me perdoa, não vou mais pecar contra ti, Papai do céu. Me ajuda eu tomar todas as vitaminas, todo o kit médico da nossa vida espiritual, para que eu venha ter forças para orar, obedecer, receber todas as vitaminas que o Senhor tem, Senhor, jejuar e me separar para ti, louvando e engrandecendo o teu nome, também falando do teu amor para as outras pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, nos cobre com o teu sangue tudo, em todas as áreas de nossas vidas, meu Deus, que o Senhor venha nos livrar e nos guardar de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, lança por terra toda a retaliação do inferno contra nós. Amém. Diga amém você também. Agora, eu quero saber
se você prestou atenção. Agora é a hora da nossa perguntinha. Eu quero ver se você prestou atenção. Vamos lá. Agora eu vou perguntar para você. O que o anjo fez para que Pedro fosse liberto da prisão? Tchan, 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 tchan. Vamos lá? 1, 2, 3. Isso mesmo. O anjo libertou Pedro sem que os guardas percebessem. Muito bem. Agora vamos para outra perguntinha. O que fez Pedro quando se deu conta do milagre de ser liberto pelo anjo? Você sabe? Tá, 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 tá. Muito bem. Pedro correu até a igreja, aonde os irmãos estavam orando por ele. Muito bem. E agora a outra perguntinha. Qual foi a atitude da igreja quando Pedro estava preso? Aí o que a igreja fez? Eles foram tchan, 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 orar. Muito bem. E agora a nossa próxima pergunta. Qual era a orientação de Herodes ao mandar prender Pedro? Qual era a intenção de Herodes quando mandou prender Pedro? Você sabe? Você prestou atenção? A intenção, o que o Herodes queria, o rei Herodes? O rei Herodes queria desanimar a igreja e de pregar o evangelho. Você já ficou desanimado por pregar o evangelho? Você já se sentiu ofendido? Alguém já fez bullying com você por isso? Perseguido? Então, se isso acontecer com você, não tenha medo, confie em Deus, porque a Bíblia diz que as perseguições é um privilégio daqueles que fazem parte do reino de Deus, porque a nossa pátria, a nossa terra não é desse mundo. Nós estamos indo para encontrarmos com Deus. A nossa recompensa é ir para o céu de glória. Um dia nós vamos nos encontrar com Deus e nós não vamos ficar nesse mundo, mas para isso eu e você temos que ser libertos do pecado, temos que levar a palavra de Deus, fazer que nem os discípulos do Senhor. Crianças, essa aqui é a nossa caixinha de oração. Você sabia que quais são os 5 passos, os 5 países mais perseguidos? Você sabe qual é? Eu vou dizer para você. Então, os missionários, eles também são que nem os discípulos foram de Jesus, perseguidos. Eu vou falar para você 5 países que são perseguidos, que é a Coreia do Norte, a Somália, o Afeganistão, o Sudão e o Paquistão. Esses são os países não ocidentais, eles são países orientais. Eles têm a cultura bem diferente da nossa e eles perseguem o povo de Deus. Vocês sabiam que lá os cristãos, as pessoas que são evangélicas, não têm liberdade para levar o evangelho? Mas por que eles fazem isso? Não dão liberdade para o cristão pregar a palavra de Deus? Porque eles são idólatras, crianças. Eles são idólatras, eles adoram outros deuses. E lá o cristianismo não entra. Então, também, crianças, tem o islamismo. É um perigo iminente entre eles, tem se espalhado, vindo ao ocidente, tem se enraizado juntamente com a juventude. Devemos combater. A juventude, ele tem se enraizado nos países e assim, a juventude tem também se aliado a eles, muitos jovens também
Então, vocês que são crianças, vocês que vão ser os próximos jovens, que vocês já são quase pré-adolescentes, não faça isso. Não seja que nem essas pessoas que se unem a esses países que não adoram a Deus e adoram outros deuses. Isso, nós não podemos permitir sermos perseguidos, devemos sempre adorar somente ao Senhor e não permitir ninguém fazer bullying porque você é um cristão, certo? Isso serve para todas as crianças. Então, crianças, nós vamos orar pelos cristãos que são perseguidos hoje. E também nós vamos orar por todas as famílias e nós vamos também orar pelas pessoas que estão doentes. Então, eu quero que você, junto comigo, ó, aqui, ó, os pedidos de oração, e nós vamos orar ao Papai do Céu e nós vamos encerrar também. Então, vamos lá. No 3, eu quero convidar todo mundo para que juntos venhamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te pedir a cobertura do teu sangue em todas as áreas de nossas vidas, Senhor. Queremos orar, Senhor, por os teus filhos, pelos teus ungidos, Senhor, pelos teus missionários que estão aí nesses lugares, às vezes escondidos na caverna, para te levar a tua palavra, sendo perseguidos, às vezes até mortos, Senhor, pelo teu evangelho. Que o Senhor venha ajudá-los, que o Senhor venha livrá-los e guardá-los, assim como nós também que levamos o teu evangelho. Lança por terra qualquer retaliação do inferno contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. Abençoa todas as famílias, Senhor, aonde entrar essa palavra. Abençoa a minha família, Senhor. Abençoa, Senhor, muito obrigada porque o Senhor curou a minha filha. Também te peço, Senhor, um abraço de perdão, te peço cura nesta hora para a minha vida, Senhor, para todas as famílias, todas as crianças, todas as pessoas, Senhor. É isso que te pedimos desde já, te agradecendo por essa aula online. Te agradecemos, Senhor, por essa semana que vai se iniciar. Te agradecemos por tudo, Senhor, pelo fôlego da vida, Senhor. É isso que te pedimos desde já, Senhor. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Diga amém você também. Então é isso, meus amores. Até a próxima aula. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho, certo? Dar o seu like para nos ajudar. E até a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.